Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto desta manhã. Quem está feliz, possa ouvir um glória a Deus? Então aproveita aí, sai do seu lugar, abrace, aperta a mão de quem está mais próximo de você. Vamos aquecer o nosso coração, as nossas mãos também, neste dia friozinho, mas um dia muito especial, por vários motivos. Por nós estarmos na casa de Deus, que é um privilégio para nós, e também por nós comemorarmos o Dia dos Pais. Pode ficar de pé, que nós já vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, tá bom? Você já cumprimentou as pessoas aí próximas, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também nossos irmãos, amigos que nos acompanham na internet, que hoje seja um dia de bênçãos para todos nós. E como hoje é um dia dos pais, eu quero iniciar este culto lendo o Salmo 103, verso 13. Então nós vamos ler esse versículo, claro que em homenagem ao Dia dos Pais, e já dando a introdução nesse culto nesta manhã. Salmos 103, verso 13. Hoje a igreja está decorada também, de forma especial, né? Para o Dia dos Pais. Então, um momento muito feliz nos nossos corações. Salmo 103, verso 13, que diz assim: Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Amém, querida igreja? Vamos ler juntos? É só um versículo, eu creio que nós podemos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Vamos juntos? Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia e ter certeza que hoje é realmente um dia especial, mas que alegria no nosso coração sabermos que temos um Pai, o nosso Pai Celestial, que cuida de nós. E esse versículo está bem claro, que trata com bondade os seus filhos. Então, com muita alegria, nós vamos orar e agradecer o nosso Pai Celestial por mais esse dia, esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque sua vida, este culto, Dia dos Pais, na presença do Senhor. Pai querido, nosso Pai Celestial, em Tua presença que estamos reunidos, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse dia que foi preparado para estarmos aqui na Sua casa. Louvamos o Teu nome, porque hoje celebramos, comemoramos o Dia dos Pais, e que alegria no nosso coração, como pais e também como filhos que somos, podemos expressar a nossa alegria neste dia, mas muito mais reconhecer que Tu és o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que está presente nas nossas vidas, aquele que está cuidando de nós com Tua bondade e a Tua misericórdia, que é estendida sobre nossas vidas como filhos todos os dias. E nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo, Senhor, a Tua direção, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos fale, que o Espírito Santo transforme o nosso coração e que este dia seja muito especial, não só pelo Dia dos Pais, mas por saber que o Senhor preparou este dia para cada um de nós. E eu tenho certeza que será um tempo abençoado e que estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus por este dia em que o Senhor nos deu mais um momento para estarmos na casa dEle. E eu convido você a louvarmos ao Senhor nesse dia.
Ele é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre, sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, graça e paz a todos. Bom dia. Irmãos, antes da gente orar, foi encontrado lá no banheiro das mulheres uma chave aqui, me parece que até de um automóvel. Se alguém esqueceu a chave ou o automóvel, então tá aqui. Ah, achamos já. Tá bom, Nathalie, daqui a pouco eu dou para ela. Foi encontrado lá, falou, oxe, você esquece do carro? Hã? Ah, deve ser, né? Eu falei, nossa, a pessoa não percebeu, esqueceu o carro também, mas é alguém de hoje. Tá bom, Nathalie, depois a gente entrega. Cadê a nossa irmã Maria Delermando? Está aí? Oi, irmã. Isso, a irmã quer dar um testemunho. Vamos aproveitar esse período de intercessão, passar a palavra para a nossa irmã, dar a oportunidade para ela contar um testemunho. E depois nós estaremos também orando pelas nossas necessidades. Pode sentar, irmãos. Pode, não tem problema, eu desço. Vou ficar aqui mesmo. Bom dia, meus irmãos. Eu sou Maria Delermando, estou aqui há mais de 30 anos, mas eu acho que é a primeira vez que eu dou um testemunho. Quando minha bisneta vem de Minas, a gente vai passear com ela. Aí fomos para diversos cantos, aí minha filha falou assim, vamos ir para Piacaba. Nós fomos para lá. Quando nós voltamos, pegamos o ônibus, descemos para pegar o trem, para vir até Santo André. Todo mundo sentado ali. Aí, quando o trem chegou, aí eu me apressei para entrar. Aí eu caí daquele buraco. Aí fiquei com essa perna lá embaixo e essa aqui ficou virada. Que essa daqui ainda está com um chamboque assim. Com meus braços abertos, o pessoal correu para me socorrer. Aí veio o enfermeiro de lá, perguntou se precisava tirar uma chapa, alguma coisa. Eu digo, não, está tudo bem. Ele disse, a senhora teve uma sorte. Porque eu pensei, que a senhora tinha quebrado a perna. Porque do jeito que a senhora ficou, com a idade que a senhora tem, que a senhora falou, a senhora para ter com a perna fraturada. Mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu não tive nada. Estou aqui andando, vou fazer agora, se eu não for, 89 anos. Graças a Deus, eu ando para todo canto, vou para Santo André, vou na cidade sozinha. Eu e Deus. Quem diz que tem um ditado, quem não tem tu, vai tu mesmo. Então, eu ando, E eu estou louvando a Deus, porque eu estou contando e não tive nada. Porque muita gente pensou que eu tivesse, minha filha ficou apavorada. Porque pensou que eu tivesse fraturado a perna. Porque do jeito que eu caí daquele buraco, era para ter uma coisa maior. Mas Deus foi muito bom para mim, muito misericordioso. E eu estou contando a história hoje para vocês, o que aconteceu comigo. Deus seja louvado. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Muito bem, vamos agradecer também. Interessante, Deus tem cuidado em todos os detalhes da vida, né? De repente, alguém pode achar uma coisa simples, mas é uma coisa
importante, né? Não sei quem já pegou o trem da CPTM, tem um vão um pouco grande realmente, né? É diferente do metrô, que não tem aquele vão, o trem ele tem um vão maior. Então, mas a gente agradecer a Deus. Deus está, o pastor até falou no início, de um pai que cuida dos seus filhos, ou seja, Deus nos cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Nos preserva, né? Às vezes poderia ser um acidente, mas Deus guardou, que não aconteceu nada demais, né? Como ela mesma citou, às vezes uma pessoa poderia ter se machucado numa situação dessa. Então, temos que agradecer e pedir a Deus nos mínimos detalhes da vida, né? Uma vez uma coisa que parece ser pequena pode se tornar uma coisa grande. Então, Deus ele cuidou da irmã e Deus ele cuida de nós também. Vamos aproveitar esse momento para estarmos orando, né? Às vezes nós temos nossos pedidos específicos, coisas mais delicadas, mas a gente tem que orar sempre para que Deus nos guarde em todos os detalhes da vida. Quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, quando você está em casa, né? Às vezes acontecem acidentes em situações simples. Então Deus ele nos guarda nos grandes problemas que temos que resolver, como também nos pequenos detalhes da vida. Então vamos orar nesse momento, vamos orar pelas nossas necessidades, pelas pessoas que estão enfermas, fazendo algum tratamento de saúde, aqueles que estão com alguma dificuldade na sua família, de emprego, do trabalho, mas orar também sempre pela nossa vida diária, né? Por todas as coisas, para que Deus sempre nos guarde, sempre nos abençoe, né? Deus é o Pai perfeito. Então o problema nunca está em Deus, o problema pode estar em nós, que muitas vezes não confiamos em Deus, por causa da nossa deficiência espiritual. Às vezes nós chegamos a duvidar, mas a situação, a dificuldade nunca está em Deus, está em nós. Então, por isso nós oramos a Deus, confiando que Ele vai continuar cuidando de nós. Vamos orar uns pelos outros, olhe por quem está próximo de você, fique à vontade, né? Se quiser orar isso, quiser se aproximar de quem está próximo de você, orar pelo seu irmão também, que a igreja é assim, nós temos um único Pai, mas somos todos irmãos, e uns ajudam os outros, uns sempre orando pelos outros. Coloque diante de Deus as suas necessidades nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse testemunho da nossa irmã Telermando, Deus, um testemunho simples, mas muito importante, pois nós podemos perceber que o Senhor nos guarda em todas as situações. Tem situações que nós consideramos graves, tem coisas simples da vida, mas que também o Senhor nos guarda cada dia de todo mal, de qualquer acidente, de qualquer coisa que venha nos prejudicar, ó Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor renova a nossa confiança no Senhor, como um Pai amoroso, que podemos confiar sempre em Ti, ó Deus. Tira do nosso coração qualquer sentimento de dúvida, de desconfiança, de fraqueza espiritual, ó Deus, mas que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus. Eu não sei a situação dos meus irmãos aqui, mas o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. De repente alguém aqui está fazendo algum tratamento de saúde, alguém está doente, alguém está preocupado com alguma situação que precisa resolver, ó Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, Deus, de encontro a essa pessoa, Deus. Alivie a dor daquele que está com alguma enfermidade, Deus. Dê a direção aos médicos, aqueles que estão fazendo algum tratamento, aqueles que têm algum familiar que está doente. Em nome de Jesus, nós entregamos essas situações. Também entregamos as nossas famílias, entregamos a nossa casa, cada um que está orando pela sua família, de repente por um filho, por um marido, por uma esposa, pelo pai, pela mãe, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda, Pai, a nossa casa, guarda aqueles que são importantes para nós, livra-nos de todo mal, toda a violência, Deus, todo o perigo deste mundo, Deus. Em nome de Jesus, nós intercedemos também pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pelos nossos afazeres diários, ó Deus, principalmente pela nossa vida com Deus, nossa vida espiritual, ó Deus, que nessa manhã de domingo o Senhor possa estar fortalecendo, Pai, o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, que nenhuma situação difícil, Deus, venha abalar, Deus, a nossa fé no Senhor, ó Deus, que o inimigo não tenha parte em nosso meio, que ele não venha nos atacar, venha nos desanimar, mas que possamos estar firmes, alegres, como os irmãos estão alegres essa manhã, mas que possamos permanecer nessa alegria e nessa confiança. E por isso entregamos todas as nossas dificuldades na presença do Senhor, e também oramos pelo nosso irmão que está do nosso lado. O Senhor também conhece, sabe aquilo que ele tem dos passado, havia situações que não podem ser compartilhadas, mas o Senhor conhece a cada família, cada vida, cada sentimento, cada pensamento nessa manhã. Por isso nós entregamos a nossa vida, entregamos a nossa igreja. Nós cremos que o Senhor tem um propósito para nós esta manhã. O Senhor quer falar ao nosso coração, Deus. Por isso abençoa a nossa vida, Deus. Abençoe todos nós, Pai. Todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias que são alcançadas pela nossa igreja também através dos nossos projetos. Todos que vêm aqui pedem oração durante a semana, Deus.
São pessoas que pedem oração, pois confiam, Deus, que a oração do teu povo aqui fará diferença na vida delas. Por isso nós entregamos todos esses pedidos. Nós confiamos, nós declaramos a nossa confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, louvor ao nosso Deus. Amém, queridos. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Por acaso, primeira vez, faz um sinal assim. Todos são de casa, né? Todos da nossa família Vila Diva. Então, só reforçando, é uma alegria, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. O único recado que nós temos é falando sobre o Domingo da Compaixão. Hoje, apesar de ser o Dia dos Pais, é o segundo domingo do mês e temos esta missão, né, de poder trazer 1 quilo de alimento para abençoar a vida de algumas famílias. Então, não se esqueça de contribuir. Se você preferir, nós temos a outra opção de fazer transferência ou Pix, né? A gente sempre coloca no grupo de WhatsApp, lá está todas as informações de como você pode contribuir, tá bom? Se você não trouxe agora de manhã, então você pode trazer durante a semana o alimento, deixar aqui na cozinha da nossa igreja, ou então fazer a sua transferência, mas lembrando os irmãos de enviarem os seus comprovantes, tá bom? Envie o comprovante dizendo que é para cesta básica e a gente vai direcionar esses valores para a compra de alimentos, tá bom? Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos ter esse momento de louvor e adoração. Se você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar no momento do louvor e entregar aqui na frente a sua oferta. Só toma um cuidado, tá bom? Aqui pela decoração, você passar aqui pertinho, tá? Que foi decorado aqui em relação ao Dia dos Pais, mas eu creio que pelo fluxo aqui dá para a gente fazer isso. E eu quero deixar então um texto da palavra de Deus, que está no livro de Salmos 37, verso 25, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Amém, igreja? Mais um texto que é curtinho e todos nós podemos ler, que hoje eu quero que vocês participem bastante, porque quando a gente lê, a gente fala, isso fica mais registrado, né, no nosso coração. Vamos lá? Se você conseguir, tem a mesma versão aí na projeção. Queria que todo mundo agora lesse comigo. Vamos lá? Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Amém, igreja? É uma promessa de Deus na sua vida. Não tenha dúvidas. Quando nós entregamos, consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas, acredite que Deus está cuidando de você. Quando você traz a sua oferta, você precisa se lembrar: Deus cuidou de mim esse mês, e eu estou aqui trazendo a minha oferta de gratidão, meu dízimo, né, ao Senhor, porque Ele cuidou de mim, Ele não me desamparou. É o que o texto aqui da palavra está dizendo. E quem escreveu esse texto foi o salmista, né? E vocês sabem quantos desafios ele teve na sua vida. Irmãos, quando nós lemos um texto da palavra de Deus, a gente precisa aplicar fé no nosso coração, porque essas palavras foram escritas por uma pessoa que viveu esta promessa, essa realidade. E hoje não é diferente, porque às vezes a gente pensa assim: será que eu vou viver o que a Bíblia está dizendo? Sim, se ela está escrito, é uma promessa, então todos nós também vamos viver esta realidade. Quem crê, diga amém. Então Deus está nos sustentando, Deus nunca nos desamparou. Às vezes, né, a nossa vida pode balançar, né, de um lado para o outro, mas você está aqui hoje, né, porque Deus está te sustentando. Obviamente,
tudo que você tem é fruto do seu suor, do seu trabalho, da sua dedicação. Isso ninguém tira de você, mas uma coisa a gente precisa reconhecer, que as bênçãos vêm da mão de Deus. E quando a gente entrega o nosso dízimo e oferta, nós estamos dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor nunca me desamparou. O Senhor sempre está comigo. Amém, igreja? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e nós Te louvamos, agradecemos por esse momento tão especial, onde nós podemos consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. Que cada dia esta palavra seja real e verdadeira nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, continue nos sustentando. Nós cremos pela fé que o Senhor nunca nos desamparou e jamais vai nos desamparar. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá a provisão, é o Senhor quem nos livra e nos guarda. E eu peço ao Senhor que continue abençoando todo o seu povo, que cada um de nós tenhamos a alegria de dedicar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. E também, da mesma forma, aqueles que não podem, que não seja por negligência, mas que talvez seja por uma dificuldade. Que o Senhor, então, ajude esse irmão, essa irmã, a ajustar a sua vida financeira, para que nós possamos, com alegria, dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta na casa de Deus. Abençoe esse momento, as nossas vidas, o nosso lar, a nossa família, e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, para que se levante, por favor. Todos juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser,
Pode se sentar, querido, por favor. Vamos chamar as crianças para nós orarmos por elas. Aproveitar, tem algum pai que está junto com seu filho aqui nesta manhã? Papai vem aqui junto também. Vamos fazer tudo isso junto agora, André? Entregar aqui as lembrancinhas, né? Em homenagem ao Dia dos Pais. Enquanto a recepção está entregando a lembrancinha, olha, tira uma foto lá, você vai ser o primeiro a tirar a foto. Aproveitar, porque as crianças já vão para o Ministério Infantil. Tiagão, vai ali também, que a nossa equipe vai tirar uma foto dos pais. Esse painelzinho foi montado justamente para isso. E aproveitando, os pais, fiquem de pé também para receber uma lembrancinha. Todos os pais aqui presentes ficam de pé para receber uma lembrancinha e uma oração que nós vamos fazer nesse momento. Vem aqui, meu amor. Está aqui hoje, né, papai? Dia das Mães foi em maio, também foram homenageadas, né? Os papais continuam de pé, todos os papais, para nós orarmos agora, aproveitar esse momento e desejar as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos vocês, tá bom? Isso, à noite a gente também tem mais aí um repeteco, né? Desse momento. Isso, então vamos aqui orar, agradecer. Dá a mão, filha. Quero deixar aqui esse versículo para os papais nesse dia, em Provérbios, capítulo 20, verso 7, que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Amém, irmãos? Então, essa palavra quero deixar para todos nós, papais, e todos responsáveis. E você, mamãe, também, que é pai, né? Que cuida dos seus filhos, netos, sobrinhos. É claro que hoje a gente dá uma ênfase, mas a gente sabe que tem muita mãe que cuida também dos seus filhos como um pai. Às vezes o pai não está mais aqui presente, às vezes é uma viúva, né? Enfim, então que Deus abençoe todos que têm esse privilégio, essa oportunidade de comemorar e celebrar esse dia. Aproveite mesmo esse dia, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar mais uma vez com Deus. Pai querido, nosso Pai Celestial, te agradecemos por esta manhã tão especial que podemos celebrar o Dia dos Pais. Muito obrigado por essa missão tão importante que nós temos, recebida pelo Senhor. Que a cada dia o Senhor nos conceda graça, misericórdia, sabedoria para guiar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu creio que esta é a tarefa mais importante que um pai pode ensinar, influenciar na vida do seu filho, é encaminhá-los na presença do Senhor. E que em todo tempo o Senhor coloque palavras, atitudes, pensamentos que venham dos céus nos nossos corações, para ajudar os nossos filhos neste caminho do Senhor. Abençoa também outras responsabilidades atribuídas a nós pais, que o Senhor nos capacite como profissionais, como homens de Deus, como marido, ou enfim, ó Deus, todos nós exercemos um papel na sociedade. Que o Senhor também guie os nossos passos segundo a tua vontade. Abençoa, Deus, o nosso lar, a nossa família, que o Senhor se faça presente todos os dias nas nossas vidas. Obrigado por esse momento tão especial. Abençoamos todos os pais aqui presentes e todos os filhos, porque também nós somos filhos de um Pai que é amoroso e grandioso para conosco, que é o nosso Pai celestial. Nós te agradecemos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Tem o vídeo agora?
Então vamos assistir o vídeo, só um minutinho, né? Foi preparado pela equipe de multimídia. Vem cá, filha. Tem um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Vamos ver. Mais uma vez, vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, feliz Dia dos Pais a todos. Estava aqui pensando, cadê minha lembrancinha? Eu sou pai 2 vezes, pai biológico e pai espiritual. Então eu não posso ficar sem não, porque daqui a pouco eu vou para a escola bíblica, não vejo mais a turma aí, e no final eu sempre fico sem. Estou brincando. Obrigado, Andréia. Deus abençoe. Eu já reivindico aqui também minha lembrancinha, né? Todos ganharam também, que estão aqui? Amém? Tá bom. Então vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Josué, capítulo 5. Vamos continuar aqui com o nosso culto. Seguindo com a nossa série de mensagens no livro de Josué. E hoje, capítulo 5, verso 13 a 15. Josué, capítulo 5, do verso 13 até o 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é um de nós? Ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar o tema sobre novas instruções divinas. Porque eu penso que em todo dia Deus quer falar conosco. Você crê nisso em nome de Jesus? Até porque se você tem o hábito de fazer uma devocional,
né? Se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, e nós deveríamos fazer isso, porque a palavra de Deus é a que nos instrui corretamente, nós ouviríamos a Deus todos os dias. Mas, infelizmente, muita gente, às vezes, desperdiça esse privilégio. A gente gosta de fazer tudo. Resolver os problemas da casa, resolver os problemas do trabalho, cumprir com uma tarefa diária do dia, que é uma grande responsabilidade, cumprir com os compromissos que assumimos durante a semana. Mas, irmãos, nada disso supera a sua comunhão com Deus. Porque eu penso que a sua comunhão com Deus é ela que vai direcionar a sua vida e todas essas tarefas e compromissos, responsabilidades que você tem no dia. Eu me lembro que no dia do meu concílio, um pastor que estava me avaliando, um deles, me perguntou assim: Rodrigo, qual vai ser a sua prioridade no ministério pastoral? Você orar, ler a palavra de Deus, ou você resolver uma pilha de assuntos que estiver em cima da sua mesa? Qual vai ser a sua prioridade? Ele não disse para não fazer alguma, mas qual seria a minha prioridade? E é claro que a gente aprende no seminário e na igreja, na vida cristã, que a nossa prioridade é a nossa vida cristã. Porque se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, irmãos, vamos pensar nisso com maturidade. O restante não vai adiantar nada. Você vai correr de um lado para o outro, você vai bater cabeça, você vai agir do seu jeito, que é pior ainda do que segundo a vontade de Deus. Então, naquele dia, eu respondi para o pastor avaliador e disse: olha, a minha prioridade, não disse que não iria resolver as coisas, as outras coisas. A minha prioridade seria ler a palavra, orar, me dedicar na minha comunhão com Deus. Porque através disso, vêm as outras coisas. E eu penso que algumas pessoas têm vivido dias difíceis porque têm invertido esse valor. Nós que somos cristãos, nós que somos chamados por Deus para exercer uma missão, você está aqui em missão. Hoje, né, a gente celebra o Dia dos Pais, mas independente de dia comemorativo, você tem uma missão nessa terra. Você exerce um papel na sociedade. E não adianta nada a gente inverter esses valores. Isso aí o ímpio já faz. O ímpio, ele corre atrás das coisas desse mundo. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo e falar: agora só vou me dedicar à igreja, às coisas de Deus, ao reino de Deus. Não é isso. Você tem que balancear as coisas. Mas a nossa prioridade são as coisas de Deus, irmãos. Porque é ela que vai alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Mas a gente se perde tão fácil. A gente já acorda olhando o celular. Eu estou dizendo isso, assim, por prática na minha casa. Meus filhos estavam acordando e já pegavam o celular. Comecei a mudar isso aí. Eu comecei a perguntar: vocês já oraram? Ah, não, papai. Então vocês desligam o celular, porque a primeira coisa que vocês têm que fazer é orar, é buscar a Deus. Hoje eles já fazem isso. A gente vai instruindo, a gente vai ensinando, vai mostrando o que é certo. E vocês pensam que a gente adulto é diferente? Tem gente que antes de orar, antes de ler a palavra, já vai tacando o celular, resolvendo compromissos, outras coisas, e esquecem de ouvir a voz de Deus. É por isso que, nesse texto, a gente está aqui refletindo, e de uma forma mais profunda agora, que Deus, Ele tem novas instruções
para nós, todos os dias. Eu poderia levantar um pouquinho mais tarde, todo dia na semana, um pouquinho, talvez 10 minutos mais tarde. Mas eu faço questão de levantar mais cedo para enviar uma devocional. Não sei quem lê, mas se você não lê, você está perdendo a oportunidade. Porque também é uma forma da gente ouvir a Deus. 5 minutos, você ali lendo, pode ser aquela palavra que vai te direcionar nas suas decisões naquele dia, que vai te ajudar em alguma situação que você pode ser envolvido e você se lembrar. Mas às vezes a gente desperdiça as novas instruções de Deus para a nossa vida. Hoje a gente precisa aprender isso, meus irmãos. Você não chega lá no seu trabalho, de repente, se é a sua posição essa, e vai lá na sala do seu chefe e fala: oi, chefe, o senhor me chamou, qual é do dia hoje? O que eu tenho que fazer? Qual é o relatório? Quais as instruções hoje, chefe? Quando a esposa sai para trabalhar e de repente o marido fica em casa, qual é as instruções da esposa para o marido? Vai lavar a louça, vai lavar o quintal, leva o cachorro para passear, limpa a janela. Tem muita mulher assim, né? Mas você não recebeu instruções? Ou, em contrapartida, também, né? Marido sai de casa: olha, esposa, hoje tem que ir lá naquele consultório fazer exame. Coisa assim, prática do dia a dia. Nós recebemos instruções diariamente, irmãos. Todo dia. Agora, eu espero que a gente só esteja aqui meditando e refletindo para reforçar o que a gente já faz todo dia, que é receber instruções que vêm de Deus. Porque Josué, aqui nesse texto, ele nos mostra esta posição. Josué, a gente já está vendo isso todo domingo de manhã, desde lá do capítulo 1, foi Deus que chamou ele para assumir o lugar de Moisés, e aí Deus vai construindo na vida de Josué uma postura diferente de liderança. E Deus vai instruindo Josué toda vez que ele ia ter um desafio. De domingo passado nós vimos a travessia do Rio Jordão, né? Alguns domingos atrás. E aí toda vez que nós lemos aqui um capítulo de Josué, nós vamos vendo que Deus tinha instruções para Josué e todo o seu povo. Você acha que é diferente hoje? A gente sempre gosta de ouvir os outros, né? Dou ouvido para um, dou ouvido para outro. Agora, a minha pergunta para você é: quanto que você tem ouvido as instruções de Deus? Quanto da sua vida, do seu tempo, você tem ouvido a voz de Deus? Aqui nesse caso de Josué, nós vemos no texto que alguém apareceu para Josué. Quem era esse alguém? Um anjo. Diz aqui o texto. E aí Josué, estou lá no versículo 13. E aí Josué faz o quê? Ele se aproximou e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Olha só a cabeça de Josué, meus irmãos. Porque Josué já estava com uma mentalidade de batalha. E a vida é assim, todo dia uma batalha. Não tem um ditado que diz aí, você trabalha, vende o almoço para comprar o jantar, é isso? É isso aí? A nossa vida é desse jeito. É uma luta diária. Todo dia você tem que, como brincam algumas pessoas, é faca no dente, meus irmãos. Senão o mundo, o diabo engole você, sua família, sua casa e tudo que você faz. Cada dia, nesse sentido, é uma batalha. É uma luta que você tem que vencer todos os dias. E quando Josué, ele pergunta aqui para o anjo, porque até então ele não tinha ideia, ele viu lá uma imagem. E aí ele pergunta: você é por nós ou contra nós?
Porque a mentalidade de Josué já estava de batalha. E a gente tem que, né, viver a vida assim. Aplicando para a nossa realidade espiritual, o inimigo vem com essa proposta, né, te destruir. Vem achando que o inimigo quer ser amigo seu, fazer amizade, dar tapinha nas suas costas. A Bíblia é bem clara com isso. O diabo, o nosso inimigo, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Só que às vezes parece que tem cristãos que vivem como não, eu sou amigo de todo mundo, inclusive do diabo. Não percebem que estão numa guerra, numa batalha espiritual. Esses dias, no culto de oração e até num domingo aí, a gente trouxe esta questão de discernimento espiritual. Tudo se discerne espiritualmente, irmãos. Tudo. E a gente tem que buscar esse caminho. Porque quando Josué, ele faz essa pergunta, você é por nós ou contra nós? Ele busca esse discernimento. Você está a nosso favor ou contra? Porque ele estava aqui mediante a batalhas que iriam vir pela frente. Vocês se lembram de domingo passado, nos versículos anteriores, que nós vimos que Josué, o que ele faz com os homens, com o povo que estava lá? Ele circuncidou aqueles homens. Ele estava preparando aqueles homens para a batalha. Aquilo era um sinal, um marco, um rito de passagem, que eles estavam sendo preparados para novos desafios. Amém, igreja? Então Josué já estava na cabeça que a gente vai batalhar daqui a pouco. É questão de dias. Então, quando Josué pergunta, ele já estava nesse ambiente, com essa mentalidade. Você é por nós ou contra nós? E aí o anjo responde para ele, né? Olha, nem uma coisa, nem outra. Eu venho na qualidade de comandante do quê? Do Senhor. E aí, né, quando eu falo assim, novas instruções, foi isso que Josué teve de resposta. Né? Ele fez uma pergunta e o anjo respondeu. Sem se aprofundar nesse detalhe, alguns comentaristas falam que foi o próprio Deus, foi uma teofania aqui. E no Antigo Testamento a gente vê muito disso. A presença de Deus manifesta aqui na terra, na vida de alguns homens. Então aqui, na verdade, era o anjo, era o próprio Deus ali, falando com Josué. Então, Josué faz uma pergunta e ele tem uma resposta. Ele teve uma instrução, olha, eu não estou aqui por ninguém, eu venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Nós temos lutas para guerrear. E aí, a gente pode, com certeza, entender o que Josué respondeu, porque o versículo diz, então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. E aí Josué, então, ele entende que ele não estava na frente de qualquer pessoa. Eu tenho receio, meus irmãos, que muita gente esteja enganada na sua vida espiritual. Às vezes elas podem achar que estão na presença de Deus, mas não estão. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, você olha a vida de um cristão, não parece nada com um filho de Deus. Vive a vida do jeito que quer. Pode viver, né? Cada um é dono do seu próprio nariz. Dizia já meu pai e minha mãe quando eu era pequeno. Mas nós vamos prestar conta para Deus. E aí Josué, ele reconhece que ele não estava na frente de qualquer um. Que ele estava na presença do próprio Deus. E essa atitude que Josué teve aqui, ele prostrou o rosto em terra
em sinal de respeito, mas se você gosta de se aprofundar, esse rosto em terra é de humilhação, de submissão. E Josué aqui, veja só, ele também não era qualquer pessoa, ele era comandante também, ele era o líder do povo de Israel. Então, a essa altura, dessa experiência que Josué estava tendo, ele precisou o quê? Pelo menos nesse momento, abdicar de toda a sua posição para poder dizer assim, olha, eu me rendo, eu estou aqui. E às vezes, a gente quer brigar com o Senhor, né? Às vezes a gente não se rende por completo. Deus está nos instruindo, Deus está dando instruções novas para você, e às vezes a gente não se quebranta na presença de Deus. A gente não é humilde, a gente não é, sabe, diferente de como deveríamos ser. E Deus está nos instruindo, Deus está nos orientando. Você muitas vezes está perguntando, Deus está te falando. Domingo passado eu preguei sobre isso, né? Sobre sinais de Deus aqui na terra. Deus te dá sinais, Deus te mostra. Às vezes a gente até parece que brinca com Deus. O que mais que a gente quer de Deus? Ele nos instrui, Ele nos orienta, Ele fala conosco, Ele usa pessoas, Ele usa o pastor, porque você está aqui para isso, porque a gente não se prepara à toa, por acaso. Você está aqui recebendo uma orientação de Deus e às vezes continua com o coração duro. E aqui, Josué, ele se prostrou o rosto em terra e ele reconheceu quem era que estava diante dele. E aí ele faz a pergunta, novamente, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Quer dizer, se você acompanhar depois, você vai ver as batalhas, a gente vai ver isso outros domingos. E aí Josué, então, ele faz o quê? Se prostra, adora e se coloca à disposição de Deus. Às vezes a gente tem o hábito, o costume, de falar o que Deus tem que fazer. Josué aqui nessa experiência, ele poderia ter dito, você é o anjo, você é o comandante do exército do Senhor, puxa, que bom que você veio. Deixa eu te orientar. Deixa eu dizer o que eu preciso fazer. Eu tenho algumas dicas, sugestões para você, anjo. E eu vou falar. Daqui a pouquinho, daqui 3 horas, um dia ou uma semana, nós vamos ter que invadir a terra. Você aceita umas sugestões, anjo? A gente às vezes faz isso com Deus. Ó Deus, eu tenho isso, tenho aquilo. Quem sabe o Senhor pode fazer isso? Claro, nós como filhos, aproveitando o Dia dos Pais, obviamente a gente se sente à vontade e à liberdade até de colocar algumas coisas para Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente não tem a paciência de ouvir o que Deus tem para nos dizer naquela situação. E eu falo isso com muita convicção, porque a gente é impaciente, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente ouve e tal, e vê e quer agir nas nossas próprias forças. Agora, e com certeza você se lembra, que a palavra de Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Está lá em Zacarias. Então, às vezes a gente perde a paciência e aí a gente se complica, porque a gente quer fazer o que, assim, parece-me que a gente só quer se sentir melhor. Deus, qual é a sua vontade? Aí, em alguns instantes, a gente se sente bem, achando que está entregando tudo na mão de Deus, mas na prática, não é desse jeito. Deus, entreguei na tua mão. Puxa, estou mais aliviado, estou melhor. Mas na hora de decidir, você faz a sua vontade. E Josué aqui, qual foi a posição dele, meus irmãos? Ele não orientou o anjo, ele não disse que o anjo tinha que fazer, ele não falou, olha, daqui a pouco, não, nada disso. Ele se prostrou, ele adorou
e ele se colocou à disposição quando ele perguntou: qual é a sua instrução? O que você tem para mim nesse momento? Eu quero ouvir as suas palavras. Às vezes a gente tem mais vontade de ouvir os outros do que Deus. E aqui, Josué, ele faz o quê? Que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? A gente deveria perguntar todo dia isso para Deus pela manhã. Mas a gente já vai fazendo a nossa oração como: Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Meu dia está assim, a minha agenda está assim, meus horários estão assim. Tudo bem, mas não se esqueça que Deus, ele tem a vontade dele acima da sua. Porque nós somos servos e ele é Senhor. E aí, Josué, né, com essa experiência, o comandante do exército disse assim: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei assim: puxa, o anjo poderia ter dito assim: Josué, eu tenho algumas instruções. Prepara a sua espada. Você já circuncidou, né, os homens, então daqui 3 dias nós vamos invadir Canaã. Josué, como é que está a sua armadura? Como é que está aí as coisas? E as famílias? Aí eu fiquei pensando, o anjo poderia ter dado um monte de instrução para Josué. Se lembra quando eu falei sobre prioridade? A gente tem que escolher qual é a nossa prioridade: comunhão com Deus ou as coisas desse mundo. Não estou dizendo que você, né, não é um extraterrestre. Não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou no açougue, não vou lá no consultório médico. A gente tem essas atividades no nosso dia a dia, mas qual é a nossa prioridade? E aqui nesse texto, para mim, eu espero que você também entenda no seu contexto, está dizendo o quê? Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Josué, não adianta nada você enfrentar uma batalha sem a minha presença. E quando eu falo sem a minha presença, é sem santidade. A Bíblia, ela está repleta de textos, de situações em que Deus, ele requer uma vida diferenciada. Se a palavra santidade assusta você ou alguns, então vamos falar que você seja diferente. Porque às vezes parece que pregar sobre santidade é uma coisa de outro mundo, né? Santidade, vida com Deus, abrir mão do pecado. Então isso é um sermão muito pesado. Mas vamos ficar só no livro de Josué. Nós já vimos e também nós vamos ver que santidade era uma prioridade para Deus agir no meio do seu povo. Santidade era uma vida com Deus. E, na verdade, até o próprio Moisés teve essa experiência. Quando ele estava lá, cuidando das ovelhas, e aí Deus se manifestou através de uma sarça. E ela pegou fogo e não se consumia. E uma das colocações ali daquele contexto, Deus disse para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu estou aqui. Você está na minha presença. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés e, consequentemente, para Josué. A gente precisa encaixar essas questões no nosso coração, irmãos. De quem nós estamos na presença. Não estou falando só no culto, não. Aparentemente, porque aqui é fácil, né? Todo mundo está vendo a gente com uma Bíblia debaixo do braço, todo mundo está vendo você levantando a mão e louvando a Deus. Mas e aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho, com seus colegas. Lá no Salmo 1, já nos lembra a orientação
Qual é a orientação lá no livro de Salmos, capítulo 1, meus irmãos? Qual é? Qual é a igreja? Depois vocês fogem da escola bíblica, né? Não lembra de um versículo. Ah, não precisa da escola bíblica, vou para casa, vou embora. Tem que ficar na escola bíblica para aprender. Não lembra um versículo? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então é isso, né? Nosso dia a dia tem que ser desse jeito. Mas às vezes a gente recebe instruções dos outros, mas não de Deus. Ou, na verdade, a gente recebeu instruções de Deus, mas parece que a sua prioridade é as instruções dos outros. É o que você ouve dos outros. Aqui fica bem claro nesse texto, e Josué, com certeza, ele, como comandante também do exército do povo de Deus, ele tinha seus aliados, ele tinha os seus soldados, seus generais, seus comandantes, mas ele preferiu receber instruções de Deus. E a instrução que ele recebeu não foi estratégia de batalha, estratégia de guerra, não foi nada disso, mas tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Porque aonde Deus está, tudo se transforma, né? Quero concluir dizendo o que significa tirar as sandálias, meus irmãos. Aqui no caso de Josué, era se despir de toda a autoridade que ele tinha. Era andar descalço, humildade. Resumindo, era reconhecer a presença do Senhor. Será que você tem reconhecido a presença do Senhor onde você está? Como que eu descubro, pastor? É só olhar na sua vida o que você dá mais prioridade. E lamento em te dizer, se a sua prioridade tem sido as coisas desse mundo mais do que as coisas de Deus, você não está reconhecendo a presença do Senhor na sua vida. Não está. Não existe meio termo. Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí, na expressão real, aí o que sobra é de Deus. Aí o que resta ficou para Deus. Não tem isso. Não existe isso. Aqui nesse caso, o anjo estava dizendo assim: olha, Josué, você só vai ter vitória quando você reconhecer a minha presença. E foi isso que Josué fez, ainda bem. Porque, adiantando, né, como os jovens dizem, fazendo aqui um spoiler, Josué, ele teve batalhas, mas ele foi um homem vitorioso. Ele conquistou a terra de Canaã. Mas tudo por quê? Porque ele reconheceu a presença de Deus na vida dele. Se você quer ter vitórias, você tem que todo dia receber instruções de Deus. Deus, o que o Senhor tem hoje para a minha vida? Não é só no domingo, mas todos os dias. Porque o anjo ali estava dizendo para Josué que ele estava com eles. Eles têm batalhas, mas eu estou com você. Josué, você me reconheceu? Então, tire as sandálias. E Josué fez isso. Diz o último versículo aqui, a última parte. E Josué as tirou. Ele abriu mão e disse: não sou eu que estou no controle, não. Eu tiro as minhas sandálias. Dizendo, né? É o Senhor que está no controle. Quem é que está no controle da sua vida?
Quem é o comandante da sua vida? Quem é que te instrui todos os dias? Se você não responder Deus, então você não está na presença de Deus. Então hoje é um tempo da gente orar e reconhecer isso. E é a sua escolha. Josué tinha uma escolha aqui. Eu vou ficar com as minhas sandálias, porque a terra tem pedras, vai machucar meus pés. Então eu vou ficar mais confortável, eu vou ficar com as minhas sandálias. Josué teve uma escolha, ele tirou. Você nessa manhã tem uma escolha também, meu irmão, minha irmã. Você tem uma escolha. Ou eu ando vivo na presença de Deus, ou eu vivo do jeito que eu acho que tem que ser. Pense sobre isso na sua oração. Feche seus olhos. Senhor, em Tua presença aqui estamos e queremos Te agradecer por esta manhã e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Tu conheces o nosso coração, sabe de todas as coisas. E eu penso que cada dia o Senhor deseja nos instruir, nos ensinar coisas novas. E muitas vezes dessas coisas novas, elas vão requerer algo de nós. Então, Pai, nos ajuda a reconhecer a Tua presença. Esta deve ser a nossa prioridade. Abrir mão daquilo que nós muitas vezes alimentamos no nosso coração. Orgulho, vaidade, pecados escondidos. Nós abrimos mão para viver e receber as instruções que o Senhor tem para nós. Porque assim foi a instrução que o Senhor deu para Josué: tire as sandálias dos teus pés. Porque aquele lugar era um lugar santo por conta da sua presença. Se nós queremos vencer desafios, batalhas pela frente, nós precisamos, primeiramente, reconhecer a Tua presença em nossas vidas. Perdoa-nos se nós fizemos das coisas desse mundo a nossa prioridade, mas a prioridade deve ser sempre o Senhor. E que também nós, se não reconhecemos a Sua santidade, a Sua presença, não vamos viver em santidade, vamos viver do nosso jeito, coisas que estão no nosso coração, os desejos da nossa carne. Então que o Senhor nos perdoe também. Se temos vivido distante daquilo que o Senhor deseja, distante das Suas instruções, distante das Tuas orientações, distante daquilo que é a Tua vontade para nós. E nos ajuda, Senhor, a todos os dias a tirar as sandálias dos nossos pés, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que o Senhor deseja de todos nós. Continua abençoando o Teu povo nesta manhã. Eu penso que o Senhor quer derramar bênçãos sobre nós, que o Senhor tem grandes e preciosas bênçãos para nós, mas nós precisamos ouvir as Tuas instruções, que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente e os nossos olhos estejam sempre voltadas para o Senhor, para que possamos viver essas bênçãos todos os dias em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe, tá bom? Nós temos escola bíblica aqui com a sala dos adultos, lá no salão social Líderes.